O Código Eleitoral Brasileiro completa 90 anos. O decreto, assinado por Getúlio Vargas em 1932, criou a Justiça Eleitoral e instituiu os votos secreto e feminino. Em ano de eleições, vale lembrar essa história para entendermos como chegamos até aqui. Recebemos o cientista político Paulo Ritt, professor da Universidade de São Paulo, e a advogada Paula Bernardelli, especializada em Direito Político e Eleitoral. Paula e Paulo hoje aqui com a gente, né? Obrigada pela presença. Boa noite, obrigado a você. Vamos voltar um pouquinho então nessa história, né? Pensando lá em 1932, quando esse código é criado. Ele chega e é criado com qual intenção, professor? Tem um elemento simbólico, né, nesse processo, que era demonstrar que os revolucionários estavam aí para mudar de fato o sistema representativo, né? Por outro lado, tem um aspecto, de certa forma, muito importante que tem que lembrar, né? Durante a Primeira República, as oposições sempre foram excluídas, né, da representação na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Então, havia forte pressão por parte de alguns reitores, né, organizados ou mais ou menos organizados, enfim, para que também eles pudessem ser representados. Estamos falando de setores organizados no âmbito estadual e não nacional, né? Porque esse é um dos elementos que, de fato, caracteriza a transição da Primeira para a Segunda República, ou seja, nada muda com relação à representação política. Não existem partidos nacionais, mas continuam existindo dinâmicas políticos partidárias estaduais. Então, com o Código, em particular, a previsão da proporcional, de um sistema eleitoral proporcional, quase proporcional, como era na época, permitiu, de fato, que pela primeira vez as oposições fossem representadas na Câmara dos Deputados. Eu acho que essa grande mudança que introduz o Código, efetivamente, determina nas eleições seguintes, né, de 1933, que é a primeira eleição vigente com o Código. E são mudanças que refletem até hoje, doutora Paula? Acredito que sim. Nós temos nós temos um sistema hoje proporcional, de fato, que vem desse histórico, muito mais representativo, pelo menos em sua teoria, embora na prática a gente tenha ainda um déficit muito grande de representatividade. Nós temos algumas mudanças que vieram, como a instituição do voto feminino, que foi um primeiro passo, que iniciou um caminho pela participação da mulher na política, que também vem sendo trilhado a muito custo desde então. Então, a gente sente ainda os reflexos e algumas lutas que resultaram nesse código continuam sendo travadas. Ele foi um primeiro passo importante, ele abriu as portas para que se continuasse essa disputa por representatividade e por inclusão de minorias subrepresentadas na política. Agora, nós não podemos esquecer o contexto, o momento político em que o Código Eleitoral surgiu. Será que foi um avanço para o processo democrático? Vamos trazer a opinião da cientista política Jaqueline Zulini, da Fundação Getúlio Vargas. Esse Código Eleitoral não pode ser interpretado como uma condução do Brasil rumo à democracia, pelo simples fato, inclusive, de que ele sequer é concebido em um contexto democrático. Pelo contrário, trata-se de um código outorgado na vigência de um governo discricionário que assume poderes autoritários, chefiado por Getúlio Vargas desde a queda da Primeira República. E esse código, então, é pensado em um primeiro momento como uma estratégia, antes de tudo, de sobrevivência política dos revolucionários que estavam, então, no poder para tentar legitimar a Revolução de 30 nas urnas. É claro que, no curso do tempo, as inovações institucionais propostas pelo Código se tornaram irreversíveis e elas foram adaptadas e melhoradas como instrumentos que passaram a favorecer o jogo democrático no curso do tempo. Mas isso não significa que elas nasceram predestinadas a defender o direcionamento, né, a trajetória do Brasil rumo à democracia. Como a professora coloca, então, naquele momento, não surge como uma defesa da democracia, professor? A nossa interpretação é de que, em primeiro lugar, tem que reconhecer que o Código foi elaborado por três juristas, enfim, inclusive um político bem famoso na época, Assis Brasil, né? E foi elaborado sem pressões políticas partidárias num contexto de transição da Primeira para a Segunda República. Em segundo lugar, tem que lembrar que não mudou, digamos assim, a lógica da representação no sentido de relação entre políticos e eleitores, né? Então, aquele voto de cabresto que a gente conhece, que estuda, né, no ensino médio, na prática, nada muda a respeito à Primeira República.
né? Isso significa que, na cabeça dos políticos da época, eles sabiam perfeitamente que, apesar das mudanças das regras eleitorais, as eleições seriam conduzidas ainda de acordo com aquelas velhas práticas, entre aspas, republicanas. E quando muda, professor? Eu diria que a partir dos anos 45, né, com a democracia de 45, essas práticas se tornam muito mais difíceis de serem praticadas, né? Então, o coronel não consegue mais levar seus eleitores pessoalmente, tem muito eleitor para levar, para custear a eleição, né? E, ao mesmo tempo, entra em cena outros fatores, digamos assim, ideológicos. É justamente em 45 que a dinâmica das eleições passa a ser muito mais mediática, né? Muito mais, não no âmbito local, obviamente os eleitores se fazem localmente, mas também são convencidos nacionalmente pela propaganda eleitoral. Ele, de fato, vem para legitimar um governo naquele momento, mas ele planta algumas sementes, seja por pressão da oposição à época, que tende a pressionar para que mecanismos de representação mais claros fossem colocados, seja por realmente trazer esse caráter de legitimidade democrática, que era importante que, pelo menos institucionalmente, pelo menos legalmente, isso ficasse desenhado como algo legítimo e democrático. Então, isso planta algumas sementes, eu concordo também com a análise que foi feita pelo professor e pela professora, mas ele abre um caminho a partir do qual foi possível discutir para a gente chegar neste momento de agora. Por falar nesse momento de agora, né? Hoje o nosso sistema eleitoral vem sofrendo aí muitos ataques, inclusive por autoridades. Isso de alguma forma impacta, tem reflexo na nossa democracia, professor? A crítica ao sistema eleitoral como um todo é sempre bem-vinda, né? E faz parte do jogo democrático, né? Todos os países no mundo, desde 45, desde quando grande parte dos países após a Segunda Guerra Mundial se tornaram democráticos, passaram por mudanças, né? Inclusive abruptas, né? Bem radicais em seus sistemas eleitorais. Então, isso é fundamental para a democracia, né? O debate em torno das regras. O problema é quando se questiona a regra tendo como foco objetivo principal o questionamento da democracia como um todo, da democracia representativa, que é um pouco o que a gente viu, assistiu, enfim, no dia a dia, nos últimos tempos, no ano passado, enfim, alguns pronunciamentos por parte de setores, né, que apoiam o presidente e o próprio presidente, né? É nisso que a gente tem um perigo, né? De você alimentar uma ideia de que as instituições eleitorais não funcionam, né, como um todo, sem olhar de fato o que efetivamente poderia ser melhorado, o que a gente poderia pensar em termos de reformas eleitorais num contexto democrático. Acho que a gente vive um momento de uma tensão política e de um radicalismo do discurso que ele acaba justamente sufocando um pouco a importância desse debate que o professor colocou, assim, de as regras precisam ser questionadas, o próprio sistema de votação precisa ser criticado, não é à toa que a Justiça Eleitoral faz testes públicos de segurança dos sistemas das urnas, porque é importante para um caminho... Qual tem sido o resultado desses testes até agora? O resultado dos testes não tem encontrado nenhuma falha significativa, nenhum teste apontou uma possibilidade de invasão das urnas ou de adulteração dos resultados. As urnas operam offline, isso é importante, né? Existe muito discurso de uma possibilidade de, por ser eletrônica, qualquer um poder invadir o sistema, alterar o resultado. As urnas operam offline. Então, a gente tem um sistema de testagem que sugere melhorias de segurança. Essas melhorias são implementadas corriqueiramente, mas as críticas precisam ser feitas. Quando a gente entra num campo de discurso que a crítica é feita como uma estratégia de ataque para enfraquecimento das instituições e não como uma estratégia ou como algo normal da melhoria de um sistema democrático, a gente se pega, às vezes, criticando o poder de crítica, assim, falando essa crítica não pode ser feita. E a gente entra num debate muito complicado. E cria uma desconfiança no eleitor, não é? Acaba inflando o debate. Exato, cria uma insegurança no eleitorado de não saber até em quem confiar pela pluralidade de fontes de informação. Ele é bombardeado todos os dias por diversas fontes. A gente cria um ambiente de insegurança social. E quando a gente tem justamente esse discurso de enfraquecimento institucional e de desconfiança da democracia vindo de quem ocupa este poder, a gente tem uma situação ainda mais grave, porque numa situação de insegurança social, as pessoas tendem a buscar uma resposta nas autoridades. Ainda sobre esses ataques, qual o impacto deles na imagem, na credibilidade das próximas eleições? Vamos ouvir a pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, Tatiana Dourado.
O que nós temos observado em pesquisa é que as alegações de fraude nas urnas e a desqualificação do sistema eleitoral como um todo, ela tem crescido significativamente em termos de quantidade, de interação e de repercussão nas plataformas digitais. Há uma tendência exponencial de disseminação de contestações eleitorais em mídias sociais nessa eleição de 2022, em função também da polarização social, da polarização política, mas também porque essas alegações, essas acusações são muitas vezes ou principalmente pautadas por líderes de opinião, inclusive políticos influentes. Esses impactos, eles são diversos e profundos, né, tendo em vista o momento político atual e a exposição de indivíduos a uma enxurrada de fake news, de outros conteúdos enganosos e de práticas nocivas online. A Tatiana chamou a atenção aí para as notícias falsas, não é? O TSE fechou acordo com 8 redes sociais para combater fake news nessas eleições. O que esperar? No caso, em questão das fake news, né, eu acho que elas tiveram um momento decisivo, né, no contexto da eleição de 2018. A gente tem dúvida se isso possa ser replicado como estratégia eleitoral em 2022, né? Dúvidas no sentido de que os eleitores já conhecem, no fundo, a temática, né? O simples fato de que existem fake news que não podem ser consideradas como notícias, né? Para avaliar os políticos, para pensar a política, para interpretar o futuro, né? Da política. E nossa lei tem tido uma punição eficiente nesse sentido? É muito difícil punir efetivamente essa circulação de desinformação, de fake news. A gente tem uma questão que é o fato de que a legislação não está preparada, de fato, para esse ambiente de compartilhamento massivo de informações pela internet. A gente não tem uma estrutura tecnológica capaz de acompanhar e nem uma estrutura legislativa capaz de acompanhar a velocidade com que as transformações vêm. Enquanto se debate no legislativo a proibição ou não de determinada ferramenta, a gente tem 20 outras surgindo a cada dia de debate. A tecnologia é muito rápida. É muito dinâmica. Por isso que essa parceria da Justiça Eleitoral com as plataformas de tecnologia acaba sendo um passo mais importante, talvez, do que a própria legislação eleitoral neste combate. Quando a gente pensa numa parceria da Justiça com as plataformas de tecnologia, a gente está pensando na construção de medidas preventivas, porque a gente não consegue ter uma dimensão exata do quanto esse compartilhamento de fake news, de desinformação em geral, afeta o resultado da eleição. Isso é uma coisa que a gente não tem muito como mensurar, porque a gente não tem como saber a motivação do voto do eleitor. Mas a gente tem como ter certeza que, como sociedade, a gente não quer que isso faça parte do debate. A gente não quer que isso faça parte da disputa. E qual que é o papel do eleitor? O papel do eleitor, acho que é aprender a como se informar de uma forma segura. Aprender a combater, a não compartilhar sem checar a fonte, a não disseminar a desinformação. Existe, sim, uma responsabilidade social do eleitor, mas sempre que eu falo disso, eu gosto de deixar a ressalva de que, assim, não é que é culpa do eleitor. Ele está sendo colocado num cenário de bombardeamento mesmo. É natural que algumas desinformações, algumas fake news conversem com os nossos preconceitos, com as nossas crenças, e elas imediatamente pareçam verdade. A gente tende a achar que é verdade tudo que concorda com a gente. Esse é o nosso natural como seres humanos. E acabem repassando isso. E aí é que está o perigo, que a gente percebe que às vezes a pessoa percebe, até desconfia, mas gostaria que fosse verdade, aí compartilha, não é? Pois é, acho que eu aperto um clique de forma automática, né? Acho que isso é o perigo que a gente está vivendo, né, da internet. No caso, se espalham as notícias, não necessariamente fake news, mas notícias inverídicas sobre, com falhas, né? Uma informação incompleta, né? Que pode justamente capturar o voto de alguns eleitores e tudo mais. Mas nesse processo, o que é mais importante são justamente o conjunto dos movimentos de organização de grupos que estão por trás das fake news, né? Ou seja, existem setores organizados que fazem esse tipo de movimento porque justamente trazem votos, né? Trazem, ou se não trazem votos, de fato, eu acredito que trazem votos, mas, ao mesmo tempo, eles provocam. É organizado, profissional, que de ingênuo não tem nada. Exatamente. Isso é uma forma moderna de deslegitimar o adversário, né? Faz uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já.
Voltamos a conversar sobre o nosso sistema eleitoral com o cientista político Paulo Ritt e a advogada Paula Bernardelli. Bom, nessas 9 décadas de código já foram realizadas 41 eleições diretas e indiretas, 3 referendos e 3 plebiscitos. E outra inovação que o código trouxe foi a criação da Justiça Eleitoral. Acho que vale a pena colocarmos aqui qual é a função, né, quando surge a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela tem 4 funções primordiais, né? Ela tem uma função consultiva, uma função legislativa, de trazer as resoluções, uma função judicial, de fato, de julgar os processos que têm a ver com a eleição, e uma função administrativa de coordenar as eleições. Então, quando a gente cria um órgão que é responsável, que tem como sua maior função justamente a defesa da democracia, isso é uma coisa importante, assim, ainda que se possa criticar como o órgão funciona, quais são de fato os limites das suas atribuições, ela vem concentrando e tirando dos poderes que são formados justamente com o resultado dessas eleições. Então, quem é eleito não é o responsável por definir que se guarde as regras do jogo e que se estruture a administração, a gente cria um órgão à parte. Isso é um avanço democrático. Professor, dá para dar um exemplo aí? Então, antes dessa criação, a gente pode dizer assim, aí valia tudo? Como era isso? Não tinha, né? Não existiam as regras, como é que era? Podemos dizer que, então, até 1932, quem diplomava, quem certificava, quem olhava se de fato o processo tinha corrido de forma correta, eram os próprios deputados, né? Isso não é uma invenção brasileira. A gente pode dizer que é um processo maquiavélico inventado no Brasil para dar certo. O que muda em 32? Entra em cena a Justiça Eleitoral. Justamente tira o poder de interferência, em tese, no papel, né, de acordo com a lei, sobre algumas fases do processo eleitoral, né? Então, a constituição das mesas, a contabilização dos votos, o contencioso eleitoral e por aí vai. Então, se olhar desse ângulo, de fato, nós temos um avanço democrático. Porém, eu gostaria também de frisar que nós temos que olhar como, de fato, a Justiça Eleitoral operava na época, né? Então, havia fortes influências, temos indícios de que havia fortes influências sobre juízes, como também entre 32 e 37, quando a Justiça Eleitoral nasce, foi criada, era uma justiça muito enfraquecida, né, em suas instituições, em seu organograma, em sua estrutura. Quem ainda alistava os eleitores, né, assim como na Primeira República, eram os próprios partidos políticos. Precisamos falar aqui agora de uma outra conquista importante que chegou com o Código, que foi o voto feminino. De lá para cá, será que nós, mulheres, conseguimos exercer esse direito plenamente? Quem responde é a Mônica Karavaitic, autora do livro Mulheres Devem Votar? Foi exatamente com a implantação do Código Eleitoral em 1932 que as brasileiras, enfim, tiveram assegurado na letra da lei esse direito. E mesmo tendo sido definido ali que o voto para as mulheres era facultativo, isso não invalida o fato de que desde então as brasileiras tiveram assegurado o direito. O voto feminino só passou a ser obrigatório em 1946. Contudo, isso não invalida também o fato de que até hoje em dia, em pleno século XXI, a mulher não é vista no mundo político de uma forma natural e a sua voz não é reconhecida como a legítima representante de todos, homens e mulheres. Eu acho que isso que tem invalidado e muito essa participação das mulheres no espaço público. E nós não podemos dar todo o crédito aí dessa conquista ao governo Vargas, não é verdade? Muitas mulheres lutaram antes, inúmeras, Berta Lutz é um exemplo. Então, podemos dizer que, nesse sentido, é muito mais uma conquista feminina do que uma concessão masculina? Com certeza foi uma conquista de movimentos sociais de mulheres, de movimentos feministas que lutavam pelo voto feminino. Foi uma conquista importante, simbólica, mas ainda muito pequena. Pequena à época e hoje também ainda um pouco pequena, a gente pode dizer. Porque a gente deu o direito às mulheres de entrarem em um jogo que já estava sendo jogado há muito tempo pelos mesmos atores, sem tirar nenhum desses atores dali e sem abrir espaço para que elas ocupassem. Então, a gente tem, como a professora bem colocou, a gente tem ainda uma não naturalização das mulheres nesse debate político. Vou só ilustrar isso que você está dizendo aí, doutora Paula, para a gente ter uma ideia. Aqui há 77 mulheres em exercício na Câmara dos Deputados e 436 homens. No Senado, são 68 homens
e 13 mulheres, o que prova aí que não é essa diversidade como ela estava colocando, não é? E a gente pode falar em conquista, mas conquista de quem, né? Então, de grupos de mulheres organizadas, mulheres de uma classe abastada, né? Que se organizam desde até o Império, né? Temos alguns casos exemplares nesse sentido, mas durante a Primeira República, a partir dos anos 10, 15 para frente. E uma conquista para quem, né? Considerando que naquela época 75% das pessoas moravam no campo, né? Então a gente pode perceber claramente que era uma conquista para poucas. E a trajetória da mulher no voto é uma trajetória bem lenta e gradual, né? Se nós pensarmos em 45, 64, essa dinâmica de poucas mulheres candidatas também se apresenta. Pensando hoje, não é, professor? O quanto precisamos avançar, ainda olhando para esses números aí, que não é, que é um abismo, há um abismo. Né? Nesse sentido, o problema não é da mulher em si, não é obviamente da condição feminina, mas também uma incapacidade dos próprios partidos políticos de serem atores que auxiliam a mulher a fazer carreira durante a própria vida nos partidos políticos. Vou trazer aqui só uma curiosidade dessa história, até antes de 32, para a gente entender a mentalidade, não é, da época, que muitos homens eram contra de fato o voto feminino. Um deles, o deputado Pedro Américo, que já era famoso por ter pintado o quadro da Independência ao Morte que nós conhecemos, né? Ele disse o seguinte: a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que política. A mulher normal não é a que vai à praça pública nem às assembleias políticas defender os direitos da coletividade, mas a que fica no lar, exercendo virtudes feminis, base da tranquilidade da família e, por consequência, da felicidade social. Que tal? Isso ainda é uma mentalidade, infelizmente, muito presente na nossa sociedade hoje, assim. E essas questões estruturais sociais estão no topo da lista. É o machismo que dificulta tanto também, de né? famílias que compartilham de um pensamento muito parecido com esse, de falar o lugar da mulher não é na disputa política, não é na praça pública, quanto dos próprios partidos de não trazerem uma estrutura de acolhimento para as mulheres que enfrentam tudo isso, quanto de outros colegas, candidatos, eleitos e não eleitos, que também, de alguma forma, compartilham esse tipo de mentalidade em algumas atitudes ou em alguns discursos. A gente vai fazendo essa relação, né, dos fatos históricos com o presente, vai puxando a linha e vai longe essa história, né? Mas, para terminar, acho que devemos aqui falar do novo Código Eleitoral, que está no Congresso, não vai valer nessas eleições, mas que, para terminar, então, que mudança é necessária? O que é mais urgente? A legislação brasileira a respeito às eleições muda frequentemente, na verdade, né? Tem uma legislação digamos assim, do Congresso Nacional, tem regulamentos do próprio TSE, etc., né? Mas eu acho que são pequenas mudanças que, de fato, não impactam no grande problema da democracia brasileira, que é justamente a representatividade. O fato de que nós temos eleitores, um cidadão comum que não reconhece os partidos políticos, mas reconhece candidatos políticos independentes, como se esses fossem desvinculados dos partidos. Quando, na verdade, se nós olharmos para o próprio Congresso Nacional, Câmara e Senado, funcionam de acordo com uma lógica partidária, né? E o Bolsonaro sabe muito bem disso, né? Viveu o primeiro ano desgastando-se justamente porque não soube fechar acordos com o próprio Congresso, ou que a gente chama da construção de uma grande coalizão para poder governar, né? Se as dinâmicas no Congresso Nacional são partidárias, né, a gente observa que isso não acontece na arena eleitoral. Para o eleitor não tem partido, só tem indivíduos. Isso para mim, é a grande falha da democracia representativa no Brasil. Eu acho que esse código novo, ele vem abordando algumas questões muito importantes, assim, trazendo uma dinâmica, se preocupando com essa nova dinâmica social de comunicação, de organização. Acho que ele falha. Concordo com o professor quando ele diz que não ataca, talvez, os principais problemas da nossa democracia,
Mas ouso discordar um pouquinho de qual é um dos principais problemas da nossa democracia. Eu acho que a gente tem um problema muito grave de democracia intrapartidária, que resulta nesse descolamento dos partidos das bases sociais, resulta nessa falta de identificação da sociedade com os partidos e resulta numa série de problemas de representatividade por conta dessas estruturas intrapartidárias. A gente tem um bloqueio constitucional, digamos, da autonomia partidária que torna muito difícil legislar e discutir sobre os limites dessa autonomia dos partidos e falar sobre a democracia intrapartidária. Então, esse código não resolve essa questão. De outro lado, ele traz algumas questões relacionadas à participação de mulheres, como um aumento de financiamento para partidos que elejam mais mulheres na Câmara dos Deputados. Então, isso acaba sendo um passo importante. Ele toca em questões importantes, trata de uma nova dinâmica social, é um código menos punitivista e que pensa em mais soluções, de fato, ligadas à dinâmica social, mas talvez por uma própria limitação de o que o Código Eleitoral pode ou não resolver, ele não trata dessas questões que são as mais basilares da crise do nosso sistema representativo hoje. Assim. Professor Paulo, doutora Paula, obrigada pela presença aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.